Olá pessoal, bom, então dando continuidade aí à nossa exposição a respeito do Estatuto da OAB, enfim, vamos tratar agora da ética do advogado. Vamos trazer, relembrar um pouco das regras deontológicas da advocacia, certo? Aqui vamos falar sobre a ética do advogado, que diz respeito ao comportamento do advogado com o seu cliente, ao tratamento do advogado com o cliente, ao tratamento do advogado com os seus colegas, com os seus pares, ao tratamento do advogado com os membros, com os agentes públicos, juízes, promotores, serventuários, enfim. Vamos tratar aí, na verdade, de regras, ok? Relacionadas à ética, ao proceder da conduta do advogado, da advogada. Perfeito? E aí, para essa aula, nós vamos trabalhar, comentar com vocês, do artigo 31 ao artigo 33 do Estatuto da OAB. Artigo 31 ao artigo 33 da Lei 8.906 de 94. Bom, além do artigo 31 ao artigo 33 da Lei 8.906 de 94, eu vou pedir a vocês que vocês então façam a leitura posteriormente do artigo 1º, atenção, do artigo 1º até o artigo 29 do Código de Ética e Disciplina da OAB, o novo Código de Ética e Disciplina desde 2015, ok? Então, atenção, Lei 8.906 de 94, artigo 31, artigo 33 e Código de Ética e Disciplina, artigo 1º até artigo 29. Todos esses dispositivos, direto ou indiretamente, vai tratar de regras relacionadas ao comportamento, à atuação pública do advogado, da advogada. Perfeito? Então vamos lá, seguindo. Artigo 31 da Lei 8.906 de 94 vai dizer o seguinte: o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que tenha prestígio da classe e da advocacia. Ok? Então, o advogado, pessoal, a nossa Constituição Federal, no artigo 133, dispõe que o advogado ele constitui ali ao lado de outras funções uma atividade essencial à justiça, ok? A administração da justiça. Então, o advogado, ele precisa muito mais, além de se orgulhar de exercer a advocacia, é algo que eu sempre falo, nós precisamos despertar nos jovens, nos alunos, enfim, o prazer, o orgulho, o sonho de ser advogado, de ser advogada. E a advocacia, como eu sempre digo, não pode ser uma alternativa. A advocacia tem que ser a sua escolha de vida. A advocacia, além de uma profissão, na minha opinião, é um sacerdócio. Você escolhe ser advogado e você é eminentemente, exclusivamente advogado. E é preciso abraçar a advocacia e se orgulhar. A gente tem vivido tempos difíceis da advocacia, de criminalização da advocacia, de perseguição da advocacia, de desrespeito e violações às prerrogativas profissionais. Então, mais do que nunca, é de suma importância que nós, então, possamos prestigiar e, na verdade, incentivar os nossos jovens advogados início de carreira, ainda também os alunos da graduação, a então terem orgulho de ser advogados. E isso passa obrigatoriamente por uma mudança de comportamental, uma mudança de cultura do advogado. Nós, enquanto advogados, precisamos nos portar como advogados, precisamos ser merecedores, ok, do respeito, e com isso, isso só vai ser alcançado com um trabalho íntegro, um trabalho sério, a honestidade do advogado, o respeito, a urbanidade, o bom trato com as pessoas, certo? Perceber que não é através de sopetão, de briga, de confusão que nós vamos resolver nada. Nós, enquanto advogados, precisamos ter ao nosso lado a lei, precisamos ser conhecedores da lei, precisamos ser conhecedores da cultura jurídica e utilizar dessas armas, dessas ferramentas, para lutar de forma consciente, de forma inteligente, sem prejudicar pessoas. Enfim, é importante então que nós resgatemos o orgulho de ser advogado. Então é preciso que que a gente possa bater no peito e dizer: olha, eu tenho orgulho de ser advogado, eu tenho orgulho de ser advogada. Então o advogado ele deve proceder de forma a ser merecedor desse respeito,
ok? E a sua ação, o advogado precisa perceber que a sua ação não se finaliza nele, a sua atuação não se finaliza nele. A atuação do advogado interfere em toda uma categoria, ok? Em toda uma classe. Então, a lesão aos direitos de um advogado, as prerrogativas de um advogado, é uma violação às prerrogativas de todos os advogados. Então, quando um advogado se comporta de maneira diversa daquilo que estabelece a lei, ou ele causa qualquer tipo de escândalo para a classe, esse advogado não está afetando somente ele, nós fazemos parte de um corpo. Então, quando tem uma atuação disfuncional de um membro desse corpo, todo o corpo vai sentir. Então é importante nós termos essa consciência, então, de coletividade, de coleguismo. Lembra o princípio do coleguismo que nós tratamos nas nossas primeiras aulas. Então é muito importante ter essa percepção, perfeito? Bom, além do artigo 31 do Estatuto da OAB, eu queria comentar e ler com vocês o artigo 1º lá do Código de Ética e Disciplina da OAB. O artigo 1º do Código de Ética e Disciplina da OAB tem a seguinte redação: o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto e do Regulamento Geral dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. Então o artigo 1º complementa aquela orientação dada pelo Estatuto da OAB no artigo 31, porque o artigo 1º vai dizer, olha, o advogado, ele tem que exercer a sua atividade, ok, de forma compatível com os preceitos do Código de Ética e Disciplina. Então o advogado ele precisa ser um exemplo de profissional, um exemplo ético, ok? Precisa então conhecer as regras deontológicas, precisa conhecer os seus direitos, as suas prerrogativas, precisa então orgulhar a classe da advocacia, repetindo, porque a minha atividade, a minha função não se limita ao meu mistério privado, ao meu interesse, e sim interessa a toda a categoria, em razão aí do princípio do coleguismo, ok? E aí o artigo 2º do Código de Ética e Disciplina, ele vai dizer para nós o seguinte, que o advogado é indispensável à administração da justiça, ok? É defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e das garantias fundamentais da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo então, portanto, no seu ministério, a consciência e sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Então, o advogado, apesar de ele exercer uma função particular, o advogado particular, o autônomo, enfim, o profissional particular, ele tem, a nossa função ela tem uma relevância pública, uma relevância social. Portanto, e aí trazendo mais uma vez essa ideia de função social da advocacia e da importância de se observar os preceitos éticos, os preceitos normativos de conduta do advogado, da advogada. Perfeito? Seguindo então, pessoal, vamos tratar agora, ainda aí no artigo 31, comentar com vocês os parágrafos 1º e 2º, artigo 31 do Código de Ética e Disciplina, Lei 8.906, do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, diz o seguinte: o advogado, no exercício da sua profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Então, o advogado ele não pode ser coagido a atuar para defender interesses de B ou C, contrariando a sua independência. Então, o advogado ele tem independência funcional, ele precisa então ter liberdade, porque somente um advogado livre, somente um advogado independente, sem interferência de nenhuma circunstância, poderá, com afinco, defender os interesses do seu constituinte, poderá lutar pelos interesses daquele que lhe confiou uma procuração, enfim. É muito importante ter essa independência. Essa independência não se refere tão somente para o advogado, é interesse também para aqueles que são ali patrocinados por esses advogados. Então, somente advogados empoderados, advogados então independentes, fortes, são capazes então de defender os interesses dos seus clientes, dos seus constituídos, ok? Seguindo aí, o parágrafo 2º diz que nenhum receio de desagradar a um magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da sua profissão. Então veja, o parágrafo 2º mais uma vez exalta a importância do advogado ser corajoso, ok? Então, como diz a célebre frase de Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes. O advogado não pode se acovardar de maneira alguma, em hipótese alguma,
com eventual tentativa de violação aos seus direitos, com eventual imposição de servidor público, magistrado, promotor de justiça, não importa, ok? Então o advogado, na sua atuação, não pode ter receio de desagradar o magistrado, ok? Então o advogado, lógico, e aqui eu preciso sempre pontuar isso, o respeito, ele é sempre essencial. Nós não estamos aqui a dizer que você deve desrespeitar promotor, desrespeitar juiz, entrar em brigas infundadas, gastar energia naquilo que não precisa você gastar energia, ok? Mas você não pode ter temor nenhum de desagradar juiz, de desagradar promotor, de desagradar policial. Você precisa então ser sempre corajoso. A sua conduta deve ser então baseada. Por que essa coragem? Porque essa coragem deriva do fato de que o advogado, a advogada atua na defesa da lei. Então você não tem que ter temor nenhum em defender a correta aplicação da lei. Perfeito? Seguindo, artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Então o artigo 32 trata aqui da responsabilidade civil do advogado, ok? Frente a eventual prejuízo que ele causar a terceiros. Então o advogado ele responde a título de dolo ou a título de culpa por todos os prejuízos que ele causar a terceiros. Então todos os atos do advogado, então ele deve responder. Então, mais uma vez, o advogado precisa então ser paciente, precisa ser tolerante, precisa ter sua conduta baseada nos princípios gerais da advocacia, para que então ele possa de forma independente defender os interesses do seu patrocinado, ok? Mas sabendo que, tendo a consciência que ele é responsável nos seus excessos, ele é responsável pela sua imperícia, pela sua falta de compromisso com a advocacia, o advogado então será responsável por seus atos sempre. Ok? Parágrafo único do artigo 32 diz o seguinte: em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Então o parágrafo único diz que o advogado que patrocinar uma lide temerária, o que é uma lide temerária? É uma lide que o advogado sabe, ele sabe que não tem sucesso jurídico, ele sabe que não há nenhum fundamento, não há nenhuma causa que motive essa ação judicial, essa propositura dessa demanda, a instauração dessa lide, perfeito? Mas mesmo assim, sabendo que a lide ela é temerária, não existe fundamento jurídico que ampare o seu pedido, ok? Não existe lógica no seu pedido, e ele faz isso em conluio com o seu cliente para lesar terceiros, o advogado responde solidariamente pelos danos que causar a terceiros. Mas, atenção, deve ficar comprovado o dolo do advogado, deve ficar comprovado a intenção do advogado de, junto com o seu cliente, lesar interesses de terceiros. E isso, então, vai ficar comprovado em um processo judicial apurado com essa exclusiva finalidade. Perfeito? Então, o parágrafo único do artigo 32 diz que o advogado responde quando ele atuar em lides temerárias, junto com o seu cliente, com a finalidade de prejudicar terceiros. O advogado, antes de qualquer coisa, eu costumo dizer que o advogado é o juiz da causa. Então toda causa que chega até o advogado é o primeiro que vai passar essa causa por um filtro e verificar ali a viabilidade jurídica ou não daquela causa, enfim, verificar a possibilidade, a motivação dessa lide. Então sempre que o advogado atuar de forma temerária, com a finalidade de prejudicar terceiros, ou seja, utilizar a ação, utilizar o processo, utilizar o poder judiciário para causar prejuízo a terceiros, o advogado será responsabilizado com seu cliente, vírgula, desde que comprovada então a sua intenção para prejudicar interesses de terceiros. Perfeito? Por fim, vamos falar agora rapidamente do artigo 33 do Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94. O artigo 33 diz o seguinte: o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Então, pessoal, ao estudar a ética do advogado, vocês precisam estudar o Código de Ética e Disciplina. Então, como disse, dever de casa, leiam o artigo 1º até o artigo 29 do Código de Ética e Disciplina. Então, o artigo 33 diz que o advogado ele obriga-se a cumprir rigorosamente os preceitos estabelecidos no Código de Ética e Disciplina. Perfeito? Parágrafo único diz, parágrafo único do artigo 33,
O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, para com o cliente e o outro profissional. E ainda a publicidade, a recusa de patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral e a urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Então, é ali no Código de Ética e Disciplina que nós vamos encontrar, ok, as regras, por exemplo, de conduta, de tratamento do advogado com o cliente. E aí, só a título de exemplo, vamos comentar com vocês o artigo 9º do Código de Ética e Disciplina. Olha o que diz o artigo 9º do Código de Ética e Disciplina. O advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos de sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Deve, igualmente, denunciar desde logo a quem lhe solicite parecer ou patrocínio a qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe ou consulta a confiar-lhe a causa. Ok? Então o advogado ele deve orientar de forma muito clara o seu cliente. A relação de lealdade, de honestidade, perfeito? Então o trato com o cliente deve ser então sempre transparente. O advogado precisa expor para o seu cliente todas as consequências de eventual ação, projetar para o cliente um eventual cenário de derrota, como também de vitória, enfim, esclarecer todas as dúvidas. Okay? E aí, o artigo 10 do Código de Ética e Disciplina vai dizer as relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Então, confiança entre advogado e cliente para com o advogado. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que ele externe ao cliente sua impressão e, não se dispensando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Então é sempre importante que o advogado, se ele sentir que o cliente não confia mais nele, ou até mesmo o advogado está incomodado com alguma conduta do cliente e não confia mais nele, é importante que o advogado externe isso para o cliente. Okay? E se permanecer essa falta de confiança, essa dúvida, enfim, deve então o advogado, o Código de Ética e Disciplina recomenda que o advogado então subestabeleça essa procuração para um outro advogado ou renuncie esse mandato, porque não há a possibilidade de permanecer na relação cliente-advogado se ali não existe mais confiança. Perfeito? Então aí somente 2 exemplos de relações do advogado com seus clientes. Agora vamos lá comentar rapidinho o artigo 27 do Código de Ética e Disciplina. Artigo 27 do Código de Ética e Disciplina, que trata ali das relações com os colegas, advogado com outros advogados, e também dos advogados com agentes políticos, autoridades, servidores públicos em geral. Okay? O artigo 27 vai dizer o seguinte: o advogado observará nas suas relações com colegas de profissão, agentes públicos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que se preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com que se relacione. Perfeito? Então aqui, o artigo 27 trata da urbanidade, do bom trato, do respeito aos colegas advogados, ok? Também aos membros do Poder Judiciário, Ministério Público, servidores, agentes da lei, enfim, todos os agentes públicos como um todo, perfeito? Então, do mesmo modo que o advogado merece respeito, ele também deve dar o respeito às outras pessoas. Ele deve, então, como um dever de conduta, portanto, observar a urbanidade na sua relação profissional. O advogado deve sempre ter como primado na sua conduta a temperança, ok? É muito importante, então, o advogado sempre ser sóbrio, sempre ser cauteloso no seu falar, na sua atividade, perfeito? Então aí nós finalizamos a aula de hoje, comentando então sobre alguns pontos importantes aí da ética da advocacia. Não deixem de ler, pessoal, o artigo 31 a 33 do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, e artigo 1º a 29 do Código de Ética e Disciplina. Okay? Espero que a aula tenha sido a contento de todos, que o objetivo esperado tenha sido alcançado, que a compreensão seja fácil, e eu estou aí à disposição nos vários canais de comunicação para sanar eventuais dúvidas que surjam, perfeito? Até mais, um abraço a todos e a todas.